Fala galera, tudo bem com vocês? Eu tô aqui hoje para falar um pouco mais sobre como se preparar para uma carreira internacional como sendo um QA. É uma pergunta que muitas pessoas me falam. Júlio, como é que você se preparou para ter essa carreira internacional? E hoje eu vou falar um pouco mais sobre isso. E para você que está aqui, que é novo ou nova aqui no canal, meu nome é Júlio de Lima e eu ajudo pessoas, através de testes de software, a alavancarem suas carreiras. Alavanque de carreira pode significar você fazendo uma migração da sua área atual para a área de testes. Ou pode ser você que já atua na área de testes de software conseguir um aumento salarial acima de 30%, ou uma promoção na área de testes de software, ou para você que trabalha na área de testes de software, mas que perdeu o seu emprego, conseguir se recolocar na área. E como eu disse dentro desse vídeo de hoje, eu quero falar um pouco mais sobre a minha preparação para uma vaga internacional. Bem, antes de conseguir finalmente o meu alavanque de carreira, que foi migrar aqui para os Estados Unidos, né? Hoje eu moro aqui com a minha família, trabalho para uma empresa daqui também, e consegui isso assim de uma maneira muito, mas muito especial, né? Através de uma migração intercompany, ou seja, eu saí da empresa que eu trabalhava no Brasil e trabalho hoje na mesma empresa, mas aqui nos Estados Unidos. Só que antes disso eu ainda tive a oportunidade de participar de diversos processos seletivos para empresas internacionais e em muitos deles eu fui aprovado, né? Tive a oportunidade de pensar se valeria a pena ou não migrar para aquele determinado país. Bem, uma coisa que é necessário que você entenda é que existem diversos fatores que você precisa observar, tanto na questão da seleção, né, do país, quanto também na questão da preparação. E hoje a gente vai falar sobre isso, tá? De uma maneira bem livre aqui, para que você possa pegar algumas dicas e também que você possa refletir sobre alguns pontos que vão ser importantes para você na sua preparação também, beleza? Então vamos para o primeiro, escolha do país. Quando você pensa em ter uma carreira internacional, você vai começar a ouvir pessoas que vão falar: olha, o melhor é esse país A, o melhor é o país B, o melhor é o país C. O melhor país para que você possa trabalhar é um país no qual você conhece a cultura e percebe que a cultura naquele determinado país é algo que você sente muito desejo de vivenciar. Vou te dar um exemplo relacionado ao trabalho, por exemplo, que aconteceu comigo, né, em um país que é o Canadá. Quando eu morava e trabalhava no Brasil, na maioria dos almoços, por exemplo, que eu tinha durante o horário de trabalho, eram almoços onde eu esperava alguns outros amigos para que a gente pudesse descer junto para o refeitório ou ir junto para algum determinado restaurante para a gente comer junto. Era um negócio meio que padrão assim, entendeu? A gente almoçar junto com seus colegas de trabalho. No Canadá, a cultura é diferente, né? É muito comum que você compre a sua comida, traga para a sua mesa, né, de fato, e coma ali mesmo. Isso foi algo assim que foi muito, muito diferente da cultura que eu vivenciava, porque a gente era muito conectado, entendeu? Mas lá a gente tinha essa questão de, cara, vou comer na minha mesa aqui enquanto eu trabalho até, né? Essa questão de comer na sua mesa enquanto você trabalha é algo muito comum. Aí você pensa, cara, isso é algo que eu conseguiria fazer de boas? Se você fala assim, sim, né? Afinal, tem muitas outras coisas muito legais naquele determinado país e eu vou querer ir para lá mesmo que isso seja algo que seja o meu dia a dia de agora em diante. Entende? Eu sei que para muitos de vocês pode parecer algo pequeno, né? Mas para outros, essa junção de várias pequenas coisas pode terminar, no final das contas, em algo que não é tão legal né, sob a perspectiva de felicidade que você tem dentro do trabalho, né, naquele determinado país. Então, os fatores culturais podem envolver muitas outras questões, como a forma com que as pessoas interagem, como a forma com a qual o líder se comunica com você, e tudo isso pode ser algo que, cara, você vai ter uma mente aberta e flexível para conseguir lidar com, pode ser algo que vai te frustrar, né? Então é muito importante você escolher o país, não só se ele paga mais ou paga menos, né? Ou te oferece mais ou te oferece menos, mas também pelos fatores culturais. Então recomendo fortemente que você analise isso. Isso foi uma das coisas que me ajudaram a me preparar. Quando eu comecei a me preparar para minha carreira internacional, eu pensei:
quais são os países nos quais eu gostaria de morar. E aí, a partir daquele momento, eu, na hora, já comecei a focar na minha segunda dica para você, que é procurar saber mais sobre o que as vagas pedem naquele determinado país. Então, você vai ter lá uma lista com, sei lá, 3 países, ok? E aí, o que você vai fazer é pesquisar vagas naqueles países. E quando você for pesquisar vagas naqueles países, você vai perceber que muitas vezes as vagas naqueles países são bem diferentes das vagas no Brasil. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, aqui, você vai ainda ver vagas que são muito diferenciadas entre, por exemplo, alguém que testa, mas que não sabe automatizar, e outra pessoa que testa e que sabe automatizar, né? Se você for para o Brasil, por exemplo, você vai perceber que, né, segundo as minhas pesquisas de vagas no LinkedIn, 87% das vagas pedem que você, testador, também saiba automatizar. Entende? Então, um número gigantesco das vagas que está voltado exclusivamente a pessoas que sabem tanto testar quanto automatizar. Entendeu? Então, você vai começar a olhar essas vagas nesse outro país e isso vai ajudar você a entender como se preparar. Ok? Então, esse é um ponto super importante para você. Então, a gente já falou sobre o país e agora a gente está falando sobre as vagas, ok? E tudo isso está relacionado ao quê? A perspectiva técnica. A minha terceira dica para você é que você tenha uma noção clara de qual é o idioma padrão dentro do mercado de trabalho para aquele determinado país. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem alguns países que têm um idioma que, por exemplo, não é o inglês. Mas dentro do mercado dentro do mercado de trabalho, dentro do meio corporativo, eles utilizam o inglês como sendo a sua linguagem primária. Entende? Então, por exemplo, você vai para a Holanda, só que, puxa, a maioria das empresas lá fala assim, o idioma, né, do país, mas no dia a dia, no trabalho, usam mais o inglês no seu dia a dia. Estou dando um exemplo só, tá bom? Usam o inglês no seu dia a dia. Logo, se você quer concorrer a vagas naquele determinado país, se você souber inglês, isso já basta. Tem outros países que vão falar para você assim, olha, você pode falar inglês só e você vai conseguir interagir aqui no dia a dia, mas se você falar o idioma do nosso país, você vai ganhar um aumento de salário igual a X%, entendeu? Então isso também pode acontecer. Bacana, né? Então é importante que você conheça como é o meio corporativo sob a perspectiva do idioma. Por quê? Porque a nossa quarta dica você vai precisar ter aquele idioma como sendo algo que você consegue dominar, ok? E esse domínio nem é você, sabe, falar extremamente rápido, sem gaguejar, e sabe, conseguir se comunicar como se você tivesse nascido naquele país. Não. É você conseguir ser capaz de se comunicar com as pessoas que estão ao seu redor de maneira que tanto você entenda elas quanto elas te entendam também. Eu estou aqui nos Estados Unidos e já me comuniquei com centenas de pessoas, literalmente centenas de pessoas em todo esse tempo que eu estou aqui, e nem é muito tempo, tá bom? Mas em todas as vezes que eu me comuniquei com essas pessoas, eu fui capaz de falar, me fazer entender e de entender o que essas pessoas estavam falando também, né? Logo no começo foi um pouco mais complicado. Por quê? Porque quando você chega naquele determinado país, ele tem, por exemplo, as questões culturais, e uma delas, assim, que eu percebi aqui que foi até muito engraçado, é a questão das expressões. Cara, as expressões que a gente tem no Brasil, sabe? Por exemplo, matar 2 coelhos com uma cajadada só, sabe? Ou 2 pássaros com uma pedra só, sabe essas questões relacionadas a expressões que você usa no seu dia a dia no português? Também existe nos outros idiomas. Então, você chega aqui nos Estados Unidos, por exemplo, e começa a ver algumas expressões que não são comuns no Brasil, né? Você chega na Holanda, tem outras expressões. Chega na Alemanha, tem outras expressões, assim por diante. Então, às vezes, no começo, até o jeito das pessoas falarem, né? Assim como no Brasil, se a gente vai para o norte e depois a gente vai para o sul, você vai perceber que, cara, os sotaques são bem diferentes, né? A forma com que as pessoas falam. Isso você vai viver também nessa sua experiência internacional, e foi algo que, para mim, assim, foi algo que eu tive que me acostumar no começo, mas que hoje já está muito mais tranquilo, entendeu? Mas é necessário que você entenda, né? Quais são as expressões comuns,
como é que eles falam, como é que eles se comunicam, e você tem que ter isso como sendo algo comum para você. Por quê? Porque os problemas que você vai viver dentro do dia a dia de trabalho já são problemas complexos. Se o idioma também for um problema, aí provavelmente a empresa nem vai querer te contratar, entendeu? Então, é muito comum, né? Inclusive eu tenho um amigo que ele reprovou em muitos processos seletivos, ele era super técnico, mas ele reprovou em diversos processos seletivos. Por quê? Porque ele não conseguia, às vezes, se fazer entender e não conseguia, às vezes, entender o que a pessoa falava. Então, isso fazia com que a empresa tivesse uma noção de que, puxa, se agora ele está tendo problemas aqui, imagine então quando tiver problemas maiores técnicos, ele não vai conseguir, né, se fazer entender, né, vai entender o que a gente vai falar, e isso vai gerar um problema adicional. Por mais que ele é técnico e muito bom no que faz, vamos preferir não seguir adiante, entendeu? Então, se você já decidiu qual é o país ou quais são os países que você moraria, e você já sabe qual é o idioma falado lá no mercado de trabalho, você já busca entender sobre esse idioma e praticar e conseguir realmente dominar esse idioma, de modo que você vá conseguir então se comunicar no dia a dia, e isso vai fazer com que você consiga ter sucesso tanto nas entrevistas quanto no seu dia a dia, né, lá na empresa. Uma vez que você já conseguiu identificar tudo isso, outra coisa que você vai precisar identificar também quais são as empresas que fornecem sponsorship. Sponsorship é o seguinte: para que a gente possa entender sponsorship, é necessário que a gente volte um pouquinho atrás, tá bom? Para que você possa trabalhar legalmente em um determinado país que não é o seu país, você precisa ter uma coisa chamada Work Permit, permissão de trabalho, ok? Essa permissão de trabalho pode vir através de um processo imigratório no qual você vai ser submetido. Geralmente, o que acontece nesses processos seletivos internacionais é que, se você faz uma entrevista em uma empresa, a empresa gosta de você, ela quer ter você naquele determinado país, eles vão então abrir um processo imigratório junto com a imigração daquele determinado país, vão pagar algumas taxas, vão preparar o seu processo. Então, geralmente não é um negócio que você só vai lá, preenche o formulário, dá ok, e aí a pessoa já pode ir para o país para trabalhar. Não, existe um processo. Esse processo vai seguir a ordem dos fatores que são determinados pela imigração daquele determinado país, e aí a imigração daquele determinado país vai dizer sim, queremos, essa pessoa pode mudar para o nosso país e trabalhar para você, empresa, entendeu? E aí, no caso, essa empresa vai ter que pagar então taxas, às vezes pagar advogado, às vezes, sabe, gastar tempo para preparar esse seu processo imigratório, que depois vai ser aceito ou não. Esse fato de a empresa estar pagando tudo isso e fazendo todas essas ações é o que é conhecido como sponsorship. Então, sponsorship é a empresa dizendo: eu quero tanto contratar alguém de fora e trazer aqui para dentro do meu país e trabalhar para a minha empresa, que eu vou pagar tudo que seja necessário, eu vou preparar tudo que seja necessário para essa pessoa vir para cá, entendeu? Então, para que você possa identificar se aquelas vagas, aquelas centenas ou milhares de vagas que você está vendo para aquele país que você queira morar, se ela serve para você, você vai ter que identificar se aquelas vagas, quais daquelas vagas ou quais daquelas empresas fornecem o sponsorship. E geralmente isso está escrito na descrição da vaga. Ok? Então, se você está procurando uma vaga, dá uma olhadinha na descrição da vaga e lá ele vai estar dizendo. Aqui nos Estados Unidos é muito comum você olhar para as vagas e está escrito assim: essa vaga é apenas para cidadãos ou para pessoas que têm a permissão de trabalho, entendeu? Ou seja, eu não vou dar o sponsorship. Em outras, pode ser que ele fale: olha, podemos fornecer sponsorship se por acaso a pessoa for boa o suficiente para passar na vaga, entendeu? Outra forma, que é também algo permitido, né, é se por acaso você tem se você tem algum parente, né, que, sei lá, vamos dizer que você está indo para a Europa, você tem um parente que é europeu, e aí você olhou lá e
questões de imigração e percebeu que, dado esse parentesco que você tem com essa pessoa, você pode também entrar com um processo imigratório para conseguir um passaporte daquele determinado país e então poder trabalhar legalmente naquele lugar, entendeu? Isso também pode acontecer, tá? Uma coisa que as pessoas se confundem bastante aqui com os Estados Unidos é que, eu vou tirar um visto de turista, vou para lá para os Estados Unidos e isso já vai servir para que eu estando lá eu vou poder trabalhar para as empresas, mas não é, né? Mesmo estando aqui você ainda vai precisar de uma work permit para que você possa então trabalhar, entendeu? Então isso vai servir para a maioria dos países. Dica para você, acessa o Google, pesquisa lá imigração, mais o nome do país para onde você quer ir, leia as regras relacionadas à imigração e você vai conseguir entender o que você precisa para poder ter esse tal desse work permit, ok? Lembrando que tem alguns países que tem vistos que você pode pagar você mesmo, para depois ir lá para o país, procurar um emprego, né, tendo um work permit provisório e falar, olha, eu tenho um work permit provisório, gostaria de trabalhar aqui na sua empresa, passei na entrevista, e aí a empresa vai lá e paga mais algumas taxas e você tem um work permit que está ali válido para que você possa continuar naquele país, tá bom? Então pesquisar é o que vai trazer para você mais informações e vai te ajudar a entender se você pode ou não trabalhar naquele determinado país. Tá bom? Uma vez que você identificou vagas que tem o sponsorship, você já sabe que a empresa vai pagar tudo para você se por acaso você passar naquela determinada entrevista. E aqui a gente entra nesse ponto sobre entrevistas. Entrevistas em outros países tendem a ser diferentes das entrevistas no Brasil. Eu já participei de muitas entrevistas no Brasil e já fui também entrevistador de diversas. E uma coisa que eu percebo é que no Brasil a gente geralmente tem algumas perguntas que são muito objetivas. Por exemplo, o que é teste de unidade? O que significa testes caixa preta? O que é a técnica tabela de decisão? Entendeu? Para que serve o framework Selenium? Mas em vagas internacionais, o que eu percebi é que algo muito comum são entrevistas comportamentais. Como elas funcionam? Funciona assim. Você está lá na entrevista e de repente a pessoa fala assim para você, olha, vi aqui no seu currículo que você tem um conhecimento relacionado a Selenium WebDriver. Me fala um momento no qual você teve que implantar Selenium WebDriver do zero e quais foram os principais desafios que você encontrou ali. Então, o entrevistador te joga numa situação e fala para que você diga como que você faria se você estivesse naquela determinada situação. Isso é muito comum, né? Mas é só isso, Júlio? Não, tem muitas outras. Isso vai depender também, novamente, da cultura, né, do mercado de trabalho dentro daquele determinado país. Então, a minha dica para você quando você decidir quais são os países pelos quais você gostaria de trabalhar, os países para os quais você gostaria de se mudar e trabalhar, pesquisa sobre entrevistas naquele determinado país. Então você vai colocar, por exemplo, se você for escrever em inglês, você vai escrever interview, job e aquele nome daquele determinado país, e aí você vai assistir para saber como é que são as entrevistas lá. Pegue dicas, sabe? Muitas vezes tem youtubers que gravam dicas sobre entrevistas naquele determinado país. Isso tudo vai ajudar você a se preparar para aquilo. Então você vai e começa a se preparar assistindo aquelas entrevistas. Isso vai ajudar muito você a conseguir, na hora que for fazer a sua entrevista, você conseguir então ter mais sucesso, tá bom? Para que você chegue em uma entrevista, é necessário que você tenha uma boa vitrine, né? Eu digo sem medo de errar que hoje a melhor vitrine para você que está querendo encontrar um emprego em outro país é o LinkedIn. Então se você tem uma conta no LinkedIn, começa por fazer com que essa conta do LinkedIn também tenha um perfil naquele determinado idioma, né? Que se fala naquele país para o qual você pretende ir. Então, dentro do LinkedIn tem uma funcionalidade que permite que você crie diversos perfis em outros idiomas. Cria lá um perfil em cada idioma que você vai falar naquele país que você pretende ir. Além de você colocar o seu LinkedIn naquele idioma, prepare ele com informações que vão realmente ajudar os recrutadores daquele determinado país a entender que você tem as habilidades que são requeridas geralmente naquele determinado país, ok? Por isso que você tem que fazer aquela pesquisa inicial,
Bacana, né? Uma vez que você conseguir a oportunidade da entrevista, você já vai saber como funciona mais ou menos a entrevista, já vai saber quais são geralmente as ferramentas ou habilidades requeridas, vai para a entrevista e brilha, beleza? Isso vai ser muito bacana, porque você vai conseguir então já estar preparado para participar dessas entrevistas, ok? E a minha última dica de hoje para você é sobre a pretensão salarial. Olha só, pretensão salarial, assim como é no Brasil, é lá fora também. Eles vão perguntar para você quanto é que você gostaria de ganhar para que você pudesse ir para aquele determinado país, beleza? E aí é o seguinte, pretensão salarial é algo muito sério. Você precisa realmente saber, qual é a área onde você vai morar, certo? Naquele determinado país. Por quê? Porque a área geralmente faz com que o preço do aluguel seja muito alto ou muito baixo. Entenda que, dependendo de qual é o país para onde você vai, as escolas elas são meio que distritais. Então você vai ter lá um determinado bairro e vai ter uma escola lá, e essa escola tem uma nota, que fala o quão boa é aquela determinada escola. E aí, se a escola tiver uma nota menor, provavelmente os aluguéis vão ser menores. Mas se você tem criança, você vai querer que isso seja algo que seja mais favorável à sua criança. Então, se a nota da escola for mais alta, o aluguel provavelmente vai ser mais alto. Então, você tem que ponderar quanto a isso, né? Questões relacionadas à segurança, por exemplo, também podem influenciar no valor dos imóveis, certo? Mas não é só isso. Você também vai ter despesas relacionadas à sua chegada naquele país. Você vai comprar um carro ou vai andar de transporte público? Entende? Você vai ter que comprar móveis, vai ter que comprar as coisas que você precisa ali para sobreviver nos primeiros meses. Quando você chegar, talvez você não tenha um salário. Então você vai ter que ter reservas já para conseguir ter um valor inicial até que você receba o primeiro salário e comece a pagar suas contas. Entende? Você talvez tenha que comprar roupas diferentes, dependendo de qual é o país para o qual você vai morar. Ou dependendo de qual é a estação do ano, né? Quando você vai para outros países, pelo menos para mim, onde eu morava no Brasil, que era no interior de São Paulo, as estações não eram super definidas, entendeu? Então, cara, quando você vai para um país no exterior, geralmente as estações são bem definidas. Isso pode fazer com que, né, você chegue num momento e não tenha roupa suficiente, você vai ter que comprar roupa também. Então, todos esses pontos... outro também assim, importante... quando você vai alugar uma casa, alugar um apartamento, talvez eles te peçam já algumas parcelas em antecipado. Então, todas essas coisas fazem com que você tenha que ter um planejamento muito bem estruturado antes, sabe? Para que você possa ver toda essa figura e falar, custo de vida nessa determinada cidade, nesse determinado bairro é X. Ali o arroz vai custar tanto, o feijão vai custar tanto, a carne custa tanto. Você vai lá e pega todas essas informações e pensa, né, num valor que seria justo. Depois você vai para um site como o Glassdoor, por exemplo, e começa a pesquisar quanto é que as empresas pagam naquela determinada área. E aí você pega essa informação também e usa para que você possa pensar na sua pretensão salarial. Uma coisa super importante, não simplesmente vá para o país. Vá para o país se realmente você tiver aquele conforto e aquela segurança de que a sua ida para lá não é uma ida só por ir, mas sim uma ida para que você consiga ter realmente uma vida melhor nos aspectos que você desejava ter. Beleza? Então, se você levar em consideração todos esses pontos que eu falei para você, eu tenho certeza que você vai conseguir ter uma preparação bem feita quanto à sua carreira internacional. A minha vaga, né, que foi o meu alavanque, ela veio através de uma transferência interempresa. Então, eu não precisei ter que, por exemplo, fazer uma entrevista e ter uma pesquisa por vagas e ter esse sponsor tendo que... Não, o meu processo foi parecido, mas não foi igual. Por quê? Porque eu estava dentro da empresa no Brasil, consegui então uma oportunidade de ter pessoas aqui dos Estados Unidos que estavam interessadas no meu perfil. Eu passei por uma entrevista interna,
passei por um processo interno de mobilidade da empresa, então tudo foi mais prático na perspectiva de como é que eu fiz o processo seletivo, né? Tive que passar pelo processo de imigração, a empresa teve que pagar, né, taxas, pagar advogado, criar a peça do processo, fazer a validação de o quanto eu era competente perante a outras pessoas do país em si. Então teve toda essa burocracia da perspectiva imigratória, e aí no final deu tudo certo. Eu então consegui realizar o meu objetivo, que era de me mudar aqui para os Estados Unidos e de trabalhar a partir daqui, né? Que é também um objetivo que pode ser o seu, de conseguir então ter essa carreira internacional. Quando você se prepara e busca e realmente faz toda essa lição de casa que eu estou falando para você aqui, a probabilidade de você conseguir se mudar e conseguir viver nesse outro país de uma maneira super feliz e realizada é muito maior. Por isso, faça essa lição de casa, eu tenho certeza que você vai conseguir ter melhores oportunidades e também estar mais preparado para o dia que o seu alavanque chegar e você conseguir finalmente fazer esse processo de imigração para um outro país. Beleza? Bom, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o like. Agora, se você amou esse vídeo, deixa um comentário aí embaixo para mim, beleza? O comentário mostra que você adorou esse vídeo e que ele foi muito importante para você. Se esse vídeo for importante também para um amigo seu, copia a URL, manda para o seu amigo. E se você quer continuar recebendo conteúdos como esse, clica no botão inscreva-se, liga aí o sininho para que você possa receber notificações também. E a gente se vê num próximo vídeo para ajudar você a ter mais dicas para alcançar o seu alavanque. Beleza? Muito sucesso para você e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!